Fala, meu povo animado, meu povo querido, meu povo feliz da turma 701. Saudade de vocês. Vocês sabem que moram no meu coração e são especiais demais, porque vocês estão respondendo muito bem aos conteúdos que nós temos passado. Nós temos tido alguns conteúdos muito marcantes, como Reforma Protestante, como formação dos estados absolutistas, as teorias, e vocês estão sendo excelentes. Estão copiando muito bem, estão escrevendo muito bem, estão tendo uma resposta muito positiva dos conteúdos diante dessa pandemia mundial. Bem, vamos dar continuidade ao trabalho de semana passada, onde nós falamos sobre os teóricos do absolutismo, os homens que vão dar base ao pensamento absolutista. Professor, o que seria o pensamento absolutista? Me explica o que é absolutismo. Primeiro, vou refrescar a tua memória. O período absolutista é marcado por um homem que manda em tudo, que é absoluto. O que é que está acima do que é absoluto? Nada. O absoluto, ele é o limite máximo. Então eu tenho um ser que vai governar de maneira absoluta. Quem é esse ser que vai governar tudo? O rei. O rei, ele vai deter todo o poder, vai centralizar toda a administração, todas as economias, tudo que circula dentro do seu reino é posse do rei. O rei que vai governar, que vai mandar. E para isso, eu preciso ter alguém para justificar. Como é que eu vou dar a minha liberdade para alguém? A que preço? A que custo? Por que esse alguém deve mandar em mim? Por que ele vai ser o meu juiz? Porque o rei era um juiz. Por quê, professor? Eu tenho que justificar. Eu não posso simplesmente chegar e aceitar isso de mão beijada, dar minha liberdade, dar minha vida para esse rei. Interessante. Tudo depende de uma justificativa. Por exemplo, vai ter daqui a pouco um montão de políticos chegando na sua porta, chamando seu pai, chamando sua mãe para votar nele. Aí você pergunta, por quê? Se até hoje não mudou nada. Tudo é a mesma coisa. Eles têm a coragem de vir em nossas casas de novo, e de novo, e de novo. Aí você pergunta, por quê? Porque ele tem uma justificativa. Olha, eu vou colocar uma luz na sua casa. Eu vou passar uma retroescavadeira e vou dar um jeito aqui na sua rua. Ou seja, ele vai justificar o pedido do seu voto com algum benefício para você. Tudo tem uma justificativa. E nós vamos falar agora, já falamos sobre esses teóricos, Thomas Hobbes, que dizia o seguinte, o homem é autodestrutivo. Onde é que está escrito isso, professor? Vamos relembrar aqui, no nosso livro, que está no módulo 6, módulo 3, capítulo 6. Módulo 6, capítulo 6, a formação dos estados europeus. Módulo 3, capítulo 6. Thomas Hobbes dizia o seguinte, o homem precisa ter um controle, ele precisa ser governado. Por quê? Alguém poderia perguntar para Thomas Hobbes. Porque o homem, ele é o lobo do próprio homem. Ou seja, o homem, ele é autodestrutivo. Você concorda com isso? Você crê que o homem realmente ele é autodestrutivo? Recentemente teve uma greve de policiais ali no Espírito Santo, o estado vizinho do nosso Rio de Janeiro, e simplesmente policiais não trabalharam, não tinha segurança. O que aconteceu? Roubos, saques, assassinatos, violências sexuais, ou seja, sem controle, o homem ele praticamente vira um bicho. Complicado. Um outro grande teórico vai ser o Jacques Bousset. Jacques Bousset vai falar o seguinte, ele é um francês, olha, o homem precisa estar subordinado ao rei. O rei tem que mandar mesmo. Por quê? Existe um direito que foi dado por Deus, é o direito divino. Ou seja, respeita o rei, porque quem colocou ele nessa posição foi o próprio Deus. Olha como isso é forte. Alguém vai questionar o próprio Deus? Então, se você questiona um rei,
você questiona a vontade do próprio Deus. Muito legal. Um outro grande pensador a respeito disso vai ser um cara chamado Maquiavel, na página 288. Nicolau Maquiavel. Esse cara aqui é muito fera. Ele vai dizer o seguinte: tranquilo, os fins justificam os meios, ou seja, eu quero um fim positivo. Qual é o meio que eu vou usar para isso? Não interessa, eu preciso conseguir o meu objetivo. De que modo? Digamos que você esteja apaixonado pela namorada do seu melhor amigo. Olha que doideira. Aí você fala assim: olha, não tem seu namorado? Seu namorado, ele não é presente, né? Ele não te dá o suporte que você precisa. E ele começa a minar, usando da intimidade que ele tem com os dois, fala mal um do outro pro outro, tal, até o ponto que ela fica com ódio dele. Depois você se aproveita daquilo e tem o seu objetivo, que é ficar com a mulher do seu amigo. Qual foi o fim? A conquista. Qual foi os meios? Foi a traição, foi a mentira, foi a inveja. Não interessa. Você precisa conquistar o seu objetivo. E para Maquiavel, se você mandar matar 10, que mate. 20, que morra. Você tem que ter o seu objetivo alcançado. Eu vou passar mais para frente uma lista de exercícios que eu vou corrigir para vocês. A gente precisa estar bem antenado. Mas nós vamos ter, na página 292, dois tipos de absolutismo muito marcantes. Você vai ter o absolutismo da Inglaterra e o absolutismo da França. Falamos na aula passada que a monarquia portuguesa e a monarquia espanhola foram as primeiras a unificar-se, a colocar-se à disposição do rei e foram bem-sucedidas. Então, o assunto hoje não é sobre Portugal nem a Espanha. É sobre a Inglaterra e sobre a França. Duas grandes monarquias, França e Inglaterra, que vão viver em pé de guerra, que vão viver sempre brigando para ter seu espaço, para ter suas conquistas. Uma guerra tranquila que vai durar 100 anos. França e Inglaterra vão guerrear por 100 anos. É uma rivalidade que vai ter muita repercussão. Mas olha que interessante. Vamos falar sobre o absolutismo forte da França. Um absolutismo tão forte, que tudo era congregado nas mãos do rei. Tudo era nas mãos do rei. Dá uma olhadinha na página 292, e você vai começar a ver que esse meio de domínio pelo rei vai começar a cair. Porque você tem uma população miserável, pobre, paupérrima, sem condição financeira. Porque tudo que essa população produz vai direto para o rei. Enquanto a população não tem nem o que vestir, não tem o que calçar, não tem o que comer, olha o naipe desse rei. Esse aqui é o rei Luís XIV. Irmão, olha a roupa desse cara. As comidas eram as melhores, perfumes, grifes, tudo que era de bom era da França. Para quem? Para o povo francês? Não. Apenas para a monarquia. E existia dentro da sociedade francesa uma ordem social. Que ordem social é essa? Uma organização social em espécie de pirâmide. No topo da pirâmide existia o primeiro estado. Quem é o primeiro estado? É o estado mais privilegiado, mais rico, mais poderoso, mais importante. O primeiro estado era constituído pelo clero. Quem é o clero, professor? É a igreja. A igreja manda em tudo. Inclusive, a igreja é que é responsável por dar posse ao rei, dar legalidade ao rei. Tinha dinheiro, fazenda e muito dinheiro. Muita riqueza. Muito dinheiro, muita riqueza.
Primeiro estado. O primeiro estado é constituído por quem? Pelo clero. Eu vou escrever isso para vocês e vou mandar. E escrevam no caderno posteriormente. Sabe quantas pessoas constituíam esse primeiro estado que tinha basicamente toda a riqueza da França? 0,5%. Nem 1% de pessoas chegavam nesse nível. Por quê? Porque existia um estudo muito caro, investimento muito alto, então as pessoas congregavam praticamente todo o poder na mão desse tipo de gente. Você vai ter abaixo do primeiro estado o segundo estado, que é a classe privilegiada, são os nobres, é a nobreza. E são esses nobres que vão dar continuidade à administração do governo. É o nobre que vai ser, por exemplo, o rei. O nobre era tão destacado em termos sociais que diziam que o sangue dele era sangue azul. Tem um pavor na monarquia, eu tenho um ódio desse povo. Como é que alguém vai querer mandar em mim? Por quê? Porque era nojento. Você tinha 1,5% de pessoas que detinham toda a riqueza da França. Enquanto que 98% vivia onde? No terceiro estado. Esquece a ideia de você ser um nobre, se apaixonar por uma camponesa do terceiro estado, você não vai poder casar com ela, porque não existia relacionamentos ligados pelo amor e sim pelos interesses. Se o cara tem dinheiro, casa com alguém que tem dinheiro. Se a menina, às vezes, nem era nascida, estava sendo gerada praticamente, já era prometida para alguém para poder manter o nível financeiro. Olha que situação. 98% da população está no terceiro estado. Professor, isso é muita gente. 2% dominam o dinheiro da França. Domina a economia francesa. Exploram. Aí você pensa, calma aí, professor, mas como funciona isso? Quem tem mais, paga mais, correto? Quem tem mais dinheiro é o clero, primeiro estado. Quem está abaixo do clero, o segundo estado. Dinheiro eles têm. Sabe qual é a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro estado? Que o terceiro estado é o que menos tem dinheiro, é o que mais trabalha e que paga imposto. Enquanto que o primeiro estado, o que mais tem, não paga, o segundo também não paga. Sério isso, professor? Dá uma olhadinha. Página 293. Sociedade francesa no antigo regime. A coisa é tão arcaica que vai ser chamada de antigo regime, que é o absolutismo, onde o rico cada vez fica mais rico. E tinha uma música antigamente, não sei se foi seu tempo, que o rico cada vez fica mais rico e para que ele mantenha a sua riqueza tem que tirar de quem não tem, que são os pobres. Olha o nível da coisa. Primeiro estado, página 293. No antigo regime francês, o primeiro estado era o grupo social integrado por religiosos. Religiosos católicos, evidentemente. Vocês vão ler depois mais para frente, eu estou apenas resumindo. O segundo estado eram os nobres franceses, príncipes, duques, condes, barões, que formavam o segundo estado. Eram poderosos, viviam na corte, cercada de luxo, cercada de futilidades. Membros do segundo estado. E quem é que fazia parte do terceiro estado, professor? Olha para a roupa desse cidadão. É bem diferente da roupa daqueles outros que eu apresentei. Esses ainda estão bem. Tem gente que é pior. O terceiro estado era a maior camada social francesa, composta pelo povo que era obrigado a pagar imposto, cobrado pelo rei, pelo clero, pelos nobres. No antigo regime, integrantes do terceiro estado, como os trabalhadores de Paris, ficaram conhecidos como sem-culottes,
Ou seja, não tinham essa meia bela e muito bonita. São os sem meias. Os nobres vestiam essa meia de seda, claro, muito cara, só que sem colote. Pois eles não vestiam o modelo de calça da nobreza, a da alta burguesia, chamada de culotte. E quem formava o terceiro estado? Formado por uma grande diversidade de grupos sociais, entre alta burguesia, ou seja, empresários, pessoas com dinheiro, pequena burguesia, comerciantes e os camponeses, trabalhadores urbanos e artesãos. Olha quanta diferença nós temos, diversificação na sociedade do terceiro estado. Está curioso para saber como vai ser feito essa mudança? Quer saber como que vai acontecer o desenrolar da história do povo francês? Eu conto na próxima aula. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.